Olá, vamos conversar hoje sobre o recurso de revista e a transcendência. Antes de falarmos propriamente sobre o recurso de revista, é interessante para uma melhor compreensão sabermos sobre a função do Tribunal Superior do Trabalho, tribunal este que tem a competência para o julgamento dos recursos de revista. O Tribunal Superior do Trabalho tem basicamente duas funções. A primeira função e mais importante é a de órgão uniformizador da jurisprudência trabalhista nacional. Então, compete ao Tribunal Superior do Trabalho uniformizar aquelas decisões proferidas pelos TRTs em que um Tribunal Regional do Trabalho de uma região decide de uma forma, o Tribunal Regional do Trabalho de outra região decide de forma distinta. Então, cabe ao Tribunal Superior do Trabalho dar a última palavra sobre a jurisprudência trabalhista, uniformizando em nível nacional. Uma segunda função que o Tribunal Superior do Trabalho tem é a de guardião da legislação federal e da Constituição da República. Então, analisando aqui o caput do artigo 896 da CLT, nós temos o cabimento do recurso de revista. O que diz o caput do artigo 896 da CLT? Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando? Então, da leitura do caput, nós já tiramos aqui algumas conclusões. Primeiro, o órgão competente para se julgar o recurso de revista no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho são as turmas. Atualmente, o TST é composto por 8 turmas, 2 sessões, uma sessão de dissídio individual e uma sessão de dissídio coletivo. E a sessão de dissídio individual, por sua vez, se subdivide em SDI 1 e SDI 2. A SDI 1 julga os embargos de divergência e a SDI 2 julgando ações rescisórias, mandado de segurança e conflito de competência. Retornando aqui ao nosso artigo 896, como eu já disse aos senhores no começo, nós temos praticamente 2 hipóteses de cabimento do recurso de revista, que é por divergência jurisprudencial, quando o tribunal está exercendo a sua função de órgão uniformizador, ou então por violação de lei federal ou da Constituição da República. Nesse caso, o tribunal estará exercendo a sua função de guardião do ordenamento jurídico. Então, analisando a primeira função do tribunal de órgão uniformizador de jurisprudência, analisando o cabimento do recurso de revista por divergência jurisprudencial, o que diz a lei? A linha A. Cabe recurso de revista quando o Tribunal Regional do Trabalho derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho no seu pleno ou turma, ou a sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte, ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então vejam os senhores que, analisando a linha A, quais são as hipóteses de cabimento do recurso de revista por divergência? É quando você tem um outro Tribunal Regional do Trabalho analisando uma situação idêntica ao do seu processo, mas chegando a uma conclusão jurídica diversa. É a chamada divergência jurisprudencial. 2 TRTs, analisando a mesma situação fática, chegam a conclusões jurídicas distintas. Então, nesse caso, você tem o recurso de revista por divergência jurisprudencial. É muito importante ressaltar que não cabe recurso de revista por divergência do mesmo Tribunal Regional do Trabalho. Tá? Não é muito raro a gente ver situações em que colegas advogados tentam fazer o recurso de revista e colocam divergência do mesmo TRT, só que de turma diferente. Né? Então, como a gente já deu uma lida aqui na linha A do artigo 896, não há essa hipótese de cabimento do recurso de revista. O mesmo exemplo serve para acórdãos do STJ, acórdãos de turma do Supremo. Nenhum desses tipos de decisão são hábeis a viabilizar o conhecimento do recurso de revista. Uma outra hipótese de cabimento do recurso de revista ainda por divergência jurisprudencial é quando a decisão recorrida contraria uma decisão da seção de dissídios individuais do TST. Então, também nesse caso, você tem a divergência jurisprudencial hábil ao processamento do seu recurso de revista. Vejam aqui que a lei expressamente
trata de acórdão da SDI, da Seção de Dissídios Individuais. E por que faço esse destaque? Porque também, não muito raro, colegas tentarem viabilizar o seu recurso de revista colacionando acórdãos de turma do TST, né? E como vocês já viram, pela linha A do artigo 896, a decisão de turma do TST não é apta a viabilizar o recurso de revista. Então a gente tem aqui, basicamente, duas hipóteses de cabimento do recurso de revista. Por divergência de outro TRT, por divergência com a SDI do TST, ou por contrariedade à súmula do TST ou súmula vinculante do Supremo. E aí vem a pergunta: cabe recurso de revista por contrariedade à orientação jurisprudencial? E a resposta é positiva. Por quê? As orientações jurisprudenciais editadas pelo TST nada mais são do que julgados reiterados da seção de dissídios individuais. Então, você também tem o seu recurso de revista por contrariedade à orientação jurisprudencial da SDI. Bem, partindo para a linha B do artigo 896, o que nós temos? Também cabe recurso de revista quando os tribunais regionais do trabalho derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, interpretação diversa na forma da linha A. Vejam, senhores, que é praticamente a mesma coisa da linha A, inclusive com expressa menção à linha A. Qual é a diferença da linha A para a linha B? A linha A trata de lei federal. A linha B trata de lei estadual, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou norma empresarial. Por exemplo, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, os senhores sabem que nós temos lá 2 tribunais regionais do trabalho. Nós temos o TRT da 2ª região e nós temos o TRT da 15ª região. O TRT da 2ª região com sede em São Paulo, o TRT da 15ª região com sede em Campinas. Vamos supor num processo em que se discuta uma lei estadual paulista. O Tribunal Regional do Trabalho, analisando essa lei estadual paulista, a interpreta de uma forma, TRT da 2ª região, São Paulo. O TRT de Campinas, da 15ª região, analisando o mesmo dispositivo da mesma lei estadual paulista, interpreta esse dispositivo de forma diferente. Então, nesse caso, o recurso de revista vai ser pela linha B, porque nós temos 2 tribunais regionais do trabalho analisando de forma diferente um mesmo dispositivo de uma lei estadual. Prosseguindo, no outro exemplo que nós temos, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Imaginem os senhores um acordo coletivo ou uma convenção coletiva de âmbito supra-estadual. Por exemplo, você tem uma convenção coletiva de um sindicato que extrapole o âmbito supra-regional, extrapole o âmbito de um estado. E aí, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª região em Brasília, analisando uma cláusula deste acordo coletivo ou desta convenção coletiva, interpreta essa cláusula de uma determinada forma. O TRT da 18ª região, Goiás, analisando a mesma cláusula do mesmo acordo ou convenção coletiva, interpreta essa cláusula de uma forma diferente. Então, nesse caso, nós teremos aí o recurso de revista pela linha B também da CLT. E por último, norma empresarial que em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida. Imagine o senhor uma empresa também de âmbito nacional ou de âmbito supraestadual. Vamos pegar um exemplo, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, que são órgãos que tem no Brasil inteiro, né? E aí você tem, por exemplo, um Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, 3ª região, analisando um determinado dispositivo do regimento do regulamento do Banco do Brasil e interpreta esse dispositivo de uma forma. E depois você tem aí um tribunal da 18ª região de Goiás,
analisando o mesmo dispositivo, do mesmo regulamento interno e interpreta de forma diferente. Então aí também nós teremos o recurso de revista cabível pela alínea B do artigo 896. Partindo para a linha C, nós também temos recurso de revista das decisões proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Nesse terceiro caso aqui da linha C, é aquela segunda função do TST de guardião do ordenamento jurídico. Vejam aqui os senhores que quando a CLT trata de lei federal, é lei no sentido estrito, né? Não cabe recurso de revista por violação à portaria, por violação à ANR do Ministério do Trabalho, por violação a decreto, é lei no sentido estrito. Bem, então a gente já viu as hipóteses de cabimento do recurso de revista, né? Passando mais à frente, o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 896, né? Que o recurso de revista é dotado apenas de efeito devolutivo e será interposto perante o presidente do TRT, que por decisão fundamentada poderá recebê-lo ou denegá-lo. Então vejam os senhores aqui que o 896 traz de forma até repetitiva, porque a CLT também tem outro dispositivo que diz que os recursos na Justiça do Trabalho têm efeito meramente devolutivo, mas repete aqui essa regra, dispondo sobre a devolutividade do recurso de revista e que a competência para a primeira análise de admissibilidade compete ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho originário da decisão recorrida. Aqui também convém fazer um parêntese que em muitos TRTs hoje em dia você tem essa competência delegada ao vice-presidente. Analisando agora o parágrafo 1º-A, o parágrafo 1º-A ele foi introduzido pela Lei 13.015 de 2014 e buscou orientar os advogados da melhor forma para se confeccionar um recurso de revista. E, obviamente, trouxe para dentro da lei também alguns requisitos processuais de admissibilidade que o TST já trazia há algum tempo em sua jurisprudência. Então ele transporta esses requisitos de admissibilidade que você tinha por meio de súmulas e de orientações jurisprudenciais e traz para dentro do texto da lei. O que diz o parágrafo 1º-A da CLT? Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte. Então veja os senhores que é pressuposto recursal o cumprimento desses incisos que passaremos a analisar agora. Inciso 1º. Indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Então vejam aqui que no inciso 1º é ônus da parte, é uma obrigação que a parte tem, sob pena de não conhecimento, de demonstrar no seu recurso de revista o trecho do acórdão recorrido que demonstra o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Trazendo isso para uma linguagem mais prática, o que é isso? O que a lei exige? É o advogado copiar e colar no seu recurso de revista o trecho do acórdão recorrido em que demonstra o debate havido na decisão sobre a matéria que você está recorrendo no seu recurso de revista, né? Lembrando aqui que nós temos dois tipos de prequestionamento. Nós temos o prequestionamento de matéria fática e nós temos o prequestionamento de matéria jurídica. Então, a gente tem que demonstrar no nosso recurso de revista, e a melhor forma que é nos parecer que é efetivamente fazendo a cópia do trecho do acórdão e colando no seu recurso de revista, mas demonstrar que o tribunal enfrentou aquelas matérias de fato e de direito objeto do seu recurso de revista. Partindo para o inciso 2º, é ônus da parte também indicar, sob pena de não conhecimento, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, que conflite com a decisão regional. O que significa indicar de forma explícita? É você colocar expressamente aquele dispositivo de lei
ou aquela súmula ou orientação jurisprudencial que você está apontando como violada ou contrariada. Não dá para a gente ficar no recurso de revista, subentende-se que indicou, implicitamente eu quis dizer isso, não. A lei exige que você expressamente, explicitamente indique a violação da lei, da súmula ou da orientação jurisprudencial. Vamos pegar um exemplo, né? Um recurso de revista em que esteja se tratando de direito adquirido de um determinado trabalhador. Não adianta, no recurso de revista, ficarmos fazendo menção à violação de direito adquirido, sem indicar expressamente o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Então, quando a lei fala em indicar expressamente o dispositivo da lei tida como violado, é nesse sentido, você indicar expressamente o artigo, e não mais expressamente e precisamente. Você tem que dizer artigo 5º, inciso 36, ou, por exemplo, artigo 37, inciso tal, parágrafo, a linha, né? Não adianta se você só colocar, violou a lei número 13.000 e tanto. Você vai abrir a lei número 13.000 e tanto, tem 15 artigos, 20 artigos. Cada artigo tem 3, 4 incisos, 2 parágrafos. Então a gente tem que indicar expressamente o referido dispositivo. Da mesma forma com súmula e orientação jurisprudencial. Não adianta ficar dizendo, a decisão recorrida contrariou a súmula do TST que trata de terceirização. Você tem que expressamente dizer, olha, contrariou a súmula 331, inciso 1, ou 3, ou 4, então você tem que indicar de forma expressa o dispositivo tido por violado, ou a súmula ou orientação jurisprudencial. Basta apenas a indicação? Não, não basta apenas a indicação. Vejam que o dispositivo exige ainda que você fundamente esta indicação, né? Senão era muito fácil, era só a gente colocar lá o artigo do 1º ao 900 da CLT e dar para o juiz escolher qual que ele acharia que era o mais adequado ao caso, né? E isso não é o correto. Então, o que é o correto? Você indicar a violação da lei, você indicar a contrariedade à súmula ou a orientação jurisprudencial e explicar por que aquela lei foi violada ou por que aquela súmula foi contrariada, ok? Então, além da indicação expressa, a gente precisa explicar no nosso recurso por que a lei foi violada ou que a súmula ou orientação jurisprudencial do TST foi contrariada. Prosseguindo, nós temos aqui no inciso 3º, que também compete à parte, expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo da lei, da Constituição Federal, da súmula ou da orientação jurisprudencial, cuja contrariedade aponte. Então veja que o inciso 3º, ele até complementa o inciso 2º, na parte em que fala da fundamentação dos dispositivos tidos por violados ou das súmulas e OJs tidas por contrariadas. Você tem que demonstrar de forma analítica essas violações ou essas contrariedades. Importante destacar também aqui no inciso 3º que cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida, né? Por quê? Porque, não muito raro, os tribunais regionais do trabalho decidem uma determinada matéria por mais de um fundamento. Então, compete à parte, quando for recorrer, impugnar todos os fundamentos utilizados pelo TRT. Sob pena de, se ele recorrer apenas de um fundamento e o outro fundamento ficar para trás, ainda que o TST venha a reformar a decisão com relação a um fundamento, o fundamento em que não foi objeto do recurso de revista, ele por si só é capaz de manter a decisão proferida pelo TRT. Então, a lei exige que nós impugnemos todos os fundamentos utilizados pela decisão recorrida. Parágrafo 2º do artigo 896. Das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho, ou por suas turmas, ou em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargo de terceiro,
não caberá recurso de revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal. Então vejam, os senhores, que a regra aqui, na execução, inclusive em processo incidental, a regra aqui é de não cabimento do recurso de revista. Esta é a regra. A exceção da regra é quando houver violação à Constituição Federal. Então a regra é que não cabe recurso de revista em execução e excepcionalmente, nós temos o cabimento desse recurso de revista quando houver violação da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Os tribunais regionais do trabalho procederão obrigatoriamente à uniformização de sua jurisprudência e aplicarão, nas causas de competência da Justiça do Trabalho, no que couber, o incidente de uniformização de jurisprudência previsto nos termos do capítulo 1 do título 9 do livro 1 da Lei 5869 de 73, o CPC de 73. Né? Aqui é importante fazer desde logo o registro de que o parágrafo 3º, o parágrafo 4º, o parágrafo 5º e o parágrafo 6º do artigo 896, eles estão com os dias contados, porque foram expressamente revogados pela Lei 13.467 de 2017, que entra em vigor no dia 11 de novembro. Então, a partir do dia 11 de novembro, esses dispositivos, parágrafo 3º, 4º, 5º e 6º, eles vão deixar de valer porque expressamente revogados pela 13.467. E, de uma forma bem rápida, não vou me ater muito a esses dispositivos, porque, como já disse, estão com os dias contados, vão deixar de viger, mas esses parágrafos tratam do Instituto do Incidente de Uniformização Jurisprudencial, que, quando o TST ou o presidente do TRT verificar que, no âmbito interno do Tribunal Regional do Trabalho, havia divergência entre as turmas, o TST ou o TRT, o presidente do TRT no caso, determinava a instauração do incidente de uniformização jurisprudencial para que o tribunal uniformizasse a sua jurisprudência interna. Particularmente, eu penso que isso era um instituto bastante interessante para a Justiça do Trabalho, iria uniformizar e racionalizar o sistema recursal, principalmente no âmbito dos TRTs, e tem uma função muito interessante, porque você deixaria de ter no âmbito dos tribunais uma prática muito comum, mas nada salutar, que é aquela questão de primeira turma vota a favor de empregado, segunda turma vota a favor de empregador, a terceira turma depende da composição. Né? Isso é muito ruim, porque isso transforma o processo numa loteria, e o processo não foi feito para ser loteria. Você tem que ter um mínimo de previsibilidade. Então, com um incidente de uniformização jurisprudencial, você teria, em algumas situações, teses regionais, súmulas regionais pelos TRTs, e acabaria com essa loteria de processo estar na primeira turma, na segunda ou na terceira. O tribunal tendo uma tese sobre a matéria, as turmas teriam que adotar esse entendimento fixado na sua súmula regional. Mas, como disse aos senhores, infelizmente, a Lei 3.467 revogou expressamente tais dispositivos. Partindo para a análise do parágrafo 7º do artigo 896 da CLT. O que diz o parágrafo 7º? A jurisprudência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não considerando como tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por uma interativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Vejam os senhores que aqui o critério do parágrafo 7º não é um critério temporal. Às vezes você tem um determinado julgado de 10 anos atrás, mas o entendimento consagrado naquele julgado continua se repetindo até os dias atuais. Então aquele julgado de 10 anos atrás ainda é um julgado atual. Em contrário senso, você também pode ter situações de um julgado de 30 dias atrás, 60 dias atrás, mas que depois o tribunal refluiu no seu entendimento e aquela decisão já não mais prevalece, aquele entendimento já não mais
prevalece no âmbito do TRT ou do Tribunal Superior do Trabalho, até porque aquele julgado sufragou uma tese contrária a uma jurisprudência já pacificada pelo TST ou pelo Supremo. Então, apesar de ser um julgado recente, em termos cronológicos, né, ele já é um julgado, um entendimento desatualizado. Então, o destaque aqui do parágrafo 7º é que o critério não é temporal. Parágrafo 8º. Quando o recurso fundar-se em dissenso de julgados, divergência jurisprudencial, incumbe ao recorrente o ônus de produzir prova de divergência jurisprudencial mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução do julgado disponível na internet, com a indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. O que é isso que diz no parágrafo 8º? Ora, é ônus da parte a utilizar de algum julgado para poder fazer a divergência jurisprudencial, ela tem que dizer da onde ela tirou esse julgado. Olha, esse julgado é o processo número tal, foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho tal, e eu retirei isso de tal lugar, né? Às vezes você tem a divergência na própria ementa do julgado. Quando isso ocorre, basta a mera indicação do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, porque o julgador e a parte contrária podem ir lá ao diário e conferir o conteúdo, o teor daquela ementa trazida como divergente. Às vezes, se faz necessário ir para o corpo do acórdão para analisar a divergência jurisprudencial. E aí, nesses casos, você tem que dizer da onde você tirou aquele acórdão na íntegra, né? Você tem alguns sites jurídicos, você tem softwares de banco de jurisprudência e você tem hoje a internet, né? Então, muito interessante que é obrigação da parte, perdão, é ônus da parte indicar da onde tirou esse julgado para fins de confronto. Eu sempre recomendo que, por mais que você encontre o julgado em outro site da internet, se você utilizar a internet, que você confira o teor do julgado no site oficial do Tribunal Regional do Trabalho. Então, você pegou lá algum navegador de internet e fez uma pesquisa e achou um julgado que lhe interessa para o seu recurso de revista. É interessante que você vá ao site do Tribunal Regional do Trabalho e confira o conteúdo daquele julgamento e, na hora de fazer a citação da onde tirou aquele julgado, eu recomendo que você sempre indique como fonte o site oficial do Tribunal Regional do Trabalho. Outro destaque importante aqui no parágrafo 8º é essa parte final, né? Com a indicação da respectiva fonte, mencionando em qualquer caso as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. O que é isso? A gente tem que demonstrar que os dois tribunais, aquele da decisão recorrida que você está fazendo o seu recurso de revista e o tribunal da decisão divergente que você está trazendo para habilitar o seu recurso de revista, para poder enquadrar o seu recurso de revista para que ele suba para o TST, você tem que demonstrar que nas duas situações as circunstâncias fáticas eram iguais ou semelhantes, né? O que é uma divergência jurisprudencial apta ao processamento do recurso de revista? É quando dois TRTs, analisando a mesma situação fática, chegam a conclusões jurídicas diferentes. Então, você tem que demonstrar no seu recurso que as circunstâncias fáticas, elas se assemelhavam, ok? Partindo para o parágrafo 9º. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo e por violação direta à Constituição Federal. Então vejam que no rito sumaríssimo nós só temos recurso de revista por contrariedade à Constituição Federal ou por contrariedade à súmula
do TST ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 10º. Cabe recurso de revista por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de execução que envolvam a certidão negativa de débito trabalhista. Então vejam, senhores, que a gente falou agora há pouco que a regra na execução é o não cabimento do recurso de revista, salvo contrariedade à Constituição Federal. E aí o parágrafo 10 traz outras exceções para o cabimento do recurso de revista em execução. Quando se tratar de execução fiscal, quando se tratar de questão atinente à certidão negativa de débito trabalhista, o seu recurso de revista também é cabível por violação de lei federal ou por divergência jurisprudencial. Parágrafo 11. Quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave, o Tribunal Superior do Trabalho poderá desconsiderar o vício ou mandar saná-lo, julgando o mérito. Vejam que esse parágrafo 11 traz um conceito muito aberto e muito subjetivo, né? Salvo a questão da tempestividade, ele não diz qual é o outro defeito formal reputado grave ou não grave. Então fica muito ali no caso a caso que o ministro pode entender em suplantar algum vício formal do recurso de revista ou então mandar até que a parte corrija esse vício e então julgar o mérito do recurso de revista. Eu penso que esse artigo é um artigo muito perigoso por conta do seu grau de subjetividade com relação a essa análise do que é defeito formal não grave. Parágrafo 12º. Da decisão denegatória, caberá agravo no prazo de 8 dias. Vejam, senhores, que isso foi uma imperfeição legislativa, né? Um erro do processo legislativo. Nós estamos analisando todo o artigo 896 da CLT e até agora não vimos nenhuma menção sobre decisão denegatória, né? Mas aqui nós estamos nos referindo àquela decisão monocrática que o relator pode fazer do recurso de revista, decidir o recurso de revista monocraticamente em algumas hipóteses. Vício esse que foi corrigido com a Lei 13.467, que expressamente acrescentou ao artigo 896 o parágrafo 14º, né, que traz lá as hipóteses em que o relator pode decidir monocraticamente o recurso de revista. E aí, contra a decisão do relator, a decisão monocrática do relator, a gente tem o cabimento do agravo no parágrafo 12º. Então, o parágrafo 14º, ele complementa o parágrafo 12º, ok? Partindo para o parágrafo 13º. Dada a relevância da matéria, por iniciativa de um dos membros da seção especializada em direitos individuais do TST, aprovada pela maioria dos integrantes da seção, o julgamento a que se refere o parágrafo 3º poderá ser afeto ao tribunal pleno. O que é isso? Quando o TST estiver analisando um tema em que for muito relevante a questão discutida, ele, ao invés de analisar essa matéria na SDI 1, ele pode afetar esse julgamento ao pleno do TST, que tem uma composição completa do tribunal, e isso proporciona um debate maior e uma decisão mais madura, uma decisão mais discutida, mais fundamentada, mais debatida, né? Então, é a previsão de que em determinadas situações o pleno pode, tem competência para julgar matérias da SDI 1. Bem, partindo agora para a análise da transcendência. O que diz o parágrafo 896 da CLT? O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. O que é isso? O que é transcendência? Ora, a transcendência ela nada mais é do que um filtro recursal, né? É mais um requisito de admissibilidade que a parte tem que preencher para poder ter o seu recurso
de revista analisado pelo TST. E no que consiste esse filtro de admissibilidade? Ele é um filtro muito parecido com a repercussão geral que nós temos no recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, né? Explicando de forma um pouco melhor o que seria essa transcendência de natureza econômica, política, social ou jurídica. A partir de 11 de novembro, é ônus da parte demonstrar que a matéria tratada no seu recurso de revista transcende o mero interesse individual das partes, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista jurídico. Ou seja, não é mero inconformismo da parte, não é o mero interesse intersubjetivo, conflito de interesses subjetivos que está se buscando a análise no TST. E por que isso? Porque os tribunais superiores, cada vez mais, e isso a gente vê hoje muito bem com o Supremo Tribunal Federal, e a partir de agora vamos ver com o TST, no caso do STJ, já há um projeto de emenda constitucional para trazer no STJ a relevância da questão federal discutida. Os tribunais superiores, e aí incluindo o Supremo, cada vez mais estão se firmando como cortes de análise de teses jurídicas, não mais de análise de processos. Eles vão julgar teses e aquelas teses têm que ser replicadas pelos tribunais de grau inferior, né? Então, os tribunais superiores cada vez mais estão reafirmando a sua competência de analisar a questão de forma macro, né? Tese jurídica de forma macro, e os tribunais de ordem inferior é que vão pegar aquelas teses decididas e vão aplicar no caso a caso. Então, repetindo, a partir de 11 de novembro, a parte tem que demonstrar que a matéria discutida no seu recurso de revista, de alguma forma, transcende o mero interesse das partes no processo. E quais são os indicadores de transcendência trazidos pela nova lei, né? Diz o parágrafo 1º. São indicadores de transcendência, entre outros. Aqui é importante esse entre outros, porque vejam que a lei aqui, ela não traz os indicadores de forma taxativa, de forma a esgotar a matéria. Ela traz apenas de forma exemplificativa, deixando para o advogado, deixando para o operador, né, um campo bastante vasto para usar a criatividade e demonstrar essa transcendência do recurso de revista. Mas quais são os indicadores que a lei traz? Inciso 1º, transcendência econômica, quando houver elevado valor da causa. E aqui a pergunta que fica: elevado valor da causa para quem? Imaginem os senhores num processo entre uma construtora e um operário da construção civil, né, um carpinteiro, lá, um mestre de obras, um auxiliar de carpintaria. E aí esse processo chega à monta de 200, 300 mil reais. Ora, 200, 300 mil reais, para um trabalhador mais simples, mais humilde da construção civil, para ele 300 mil reais é um valor elevado. E para a construtora, muitas vezes, esse valor 300 mil reais não se trata de valor elevado. Então, tem que ter muito cuidado nesse critério de elevado valor da causa, para fins da transcendência econômica. Inciso 2º, transcendência política, quando há o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do TST ou do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, sempre que o TRT contrariar uma súmula do TST ou do Supremo, você tem aí a transcendência política. Transcendência social, quando a postulação por parte do reclamante recorrente ofender direito social constitucionalmente assegurado. Então vejam que se você estiver discutindo uma matéria de direito social que está inserida na Constituição Federal, você sempre vai ter como preenchido o requisito da transcendência social. E aqui, o que é curioso é que esse direito à transcendência social só cabe ao reclamante recorrente. E nós sabemos que, na grande maioria esmagadora das vezes, reclamante é a figura do
empregado, ou melhor, do ex-empregado, né, muitas vezes. Transcendência jurídica, inciso 4º, né, tem transcendência jurídica com relação à existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Ou seja, se o seu recurso estiver trazendo uma matéria nova, não analisada ainda pelo TST, sobre a legislação trabalhista, também você terá aí o enquadramento da transcendência jurídica. Lembrando que você não tem que preencher os 4 requisitos, tá? É um ou outro, ok? Se você preencher um deles, já é o suficiente para o seu recurso ser analisado. Lembrando também que, pelo dispositivo do parágrafo 1º, esses requisitos aqui que foram enumerados, esses indicadores de transcendência, eles não se esgotam aqui na lei, né? Poderia trazer um outro exemplo, uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, né? Em que se está discutindo direitos individuais homogêneos, ou um direito coletivo, ou um direito transindividual, um direito que diz a uma determinada coletividade, né? Está aí demonstrado o interesse da sociedade na análise desse tema, o que efetivamente, certamente, preenche o requisito da transcendência. E como se dará a análise dessa transcendência, né? Temos aqui o parágrafo 2º. Poderá o relator monocraticamente denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. Vejam que interessante. O artigo 896, parágrafo A, o artigo 896-A, no seu caput, diz que o Tribunal Superior do Trabalho examinará a transcendência. É um verbo no imperativo, ou seja, é uma obrigação do TST examinar a transcendência. Quando partimos para o parágrafo 2º, o parágrafo 2º começa com um verbo dizendo poderá, ou seja, dando uma ideia de que é uma opção do relator analisar a transcendência ou não. Então fica aí essa controvérsia que o TST certamente irá dirimir com o tempo. Mas vejam que a análise da transcendência ela é feita de forma monocrática pelo relator. E em sede de recurso de revista, dessa decisão que decidir pela não transcendência, você tem o recurso para o colegiado. Parágrafo 3º. Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência durante 5 minutos em sessão. Então vejam que você tem esse direito a essa sustentação durante 5 minutos para defender a existência da transcendência. Parágrafo 4º. Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado o acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. Então vejo que quando sair em sede de recurso de revista, quando houver a confirmação pela turma de não transcendência, essa decisão é irrecorrível. Parágrafo 5º. É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. Então vejam que se a decisão sobre a não transcendência for proferida em sede de agravo de instrumento, dessa decisão não cabe recurso. Isso é muito arriscado porque, pelo último dado estatístico do TST de 2016, 84,4% dos processos que chegam ao TST são agravos de instrumento. E nesses processos, a decisão do relator será irrecorrível. O que vai acontecer na prática? Você vai ter ministros da mesma turma e também de turmas diferentes decidindo a mesma situação de forma diferente e sem ter nenhum instrumento processual para uniformizar esse entendimento. Então, o TST vai ter
uma enorme insegurança jurídica sobre essa questão de transcendência. O ministro da primeira turma vai dizer que a matéria tem transcendência, o outro ministro de outra turma vai dizer que a mesma matéria não tem transcendência, e você não tem como uniformizar esse entendimento. Então essa é uma das críticas que se faz à transcendência. E para encerrar, o parágrafo 6º, o juízo de admissibilidade dos recursos de revista, exercido pela presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho, limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério de transcendência das questões nele veiculadas. Ou seja, os TRTs, o presidente do TRT, na análise de pressuposto de admissibilidade dos recursos de revista, na análise da admissibilidade desse recurso de revista, ele não tem competência para analisar transcendência. A competência para analisar a transcendência é somente do TST. E assim a gente termina a nossa aulinha de hoje de uma forma muito rápida e muito sintética sobre o recurso de revista e a transcendência. Muito obrigado.